Boa tarde, gente. Vamos dar continuidade às nossas atividades. Vamos fazer a devolutiva do trabalho sobre o texto O Açúcar. É um poema, certo? É um belíssimo poema de Ferreira Goulart, tá? Um poeta brasileiro, certo? E nós, antes de falar da devolutiva propriamente dita, nós estaremos primeiramente falando daquele esquemazinho que eu falei, coloquei para o estudo sobre o poema. Esse é um poema de protesto. Anteriormente eu já havia falado sobre uma das características, certo, da intencionalidade dos textos. Então vejam bem, o poema em si, ele já é um texto literário, ou seja, ele trabalha a arte, a opinião do autor, certo? É o eu lírico, é a vontade do poeta, é o desejo do poeta, a opinião do poeta, certo? É o que nós chamamos de eu lírico, é o que o poeta pensa, é o que o poeta deseja passar para você, certo? Por isso a necessidade de interpretarmos os poemas para você poder entender o que o poeta quis dizer com as palavras dele, porque ele vai lançar mão de figuras de linguagem, certo? O sentido figurado, então é necessário que nos atentemos a ele. É um belíssimo poema, no entanto, eu não irei ler para não nos prolongar na devolutiva, certo? Acredito que todos tenham lido, né? Porque o nosso trabalho é em cima da leitura. Então, vejamos. O poema é um poema de protesto, né? Que o poema de protesto é uma das formas do gênero textual poema, certo? Neles, o eu lírico declara sua firme discordância contra alguma coisa. Quando eu protesto, eu estou discordando, é porque eu não concordei com aquilo, eu estou querendo chamar a atenção da população, das pessoas, dos leitores, para aquilo que eu não concordo, certo? Então, ele faz críticas, né, em relação a algo. Pode ser sobre a educação, pode ser sobre a política, pode ser sobre inúmeros assuntos, né? Nesse caso, ele usou o açúcar, o plantio do açúcar, certo? Para reclamar de alguma coisa, chamar a atenção das pessoas por alguma coisa, certo? É uma maneira muito sutil de fazer algumas discordâncias, certo? O poema de protesto, o poema em si, eles apresentam algumas características, certo? Como todo gênero literário, eles têm algumas características peculiares, certo? Nesse poema, ele trabalha, ele tem um trabalho, aliás, em todos os poemas, eles têm um trabalho consciente com a linguagem. Ele tem um certo cuidado com a escrita, com a fala, com as palavras que ele vai utilizar, certo? Ele organiza e escolhe perfeitamente as palavras, certo? Porque ele precisa ter uma certa sonoridade, uma harmonia, para dar prazer na leitura, certo? É necessário que se tenha prazer em ler um poema, ou então por que ler, não é? Então vejamos, a musicalidade, né? Ele constrói uma imagem utilizando as palavras. Ele faz você visualizar um local, uma pessoa, utilizando as palavras que ele tem, né? Geralmente os poemas são escritos em versos, né? Que formam as estrofes. Mas existem poemas escritos em prosas, tá? Os poemas, eles apresentam a rima, para quem não lembra o que é rima, a rima é quando os sons, certo? Soam semelhantes, certo? Essas rimas podem ser internas ou externas. Interna quando ela está no meio da palavra, no som da palavra, e externas quando ela está no final da palavra, certo?
eles têm um certo ritmo, né? A obra literária, como eu falei anteriormente, ela tem um valor artístico, certo? Ele não está preocupado no assunto propriamente dito. Ele quer enfeitar o assunto, ele quer deixar o assunto agradável, fazer de maneira que você tenha prazer em estar discutindo aquele assunto, certo? No poema também apresenta uma linguagem conotativa, ou seja, ele usa de algumas expressões, certo? Como eu falei anteriormente, em figuras de linguagem, tá bom? Ele usa subjetividade para falar sobre o poema, no poema, tá bom? Então, agora que nós trabalhamos um pouquinho o poema, que ainda veremos mais alguma coisa sobre o poema, e esse em especial é um poema de protesto, porque ele traz uma crítica, né, aos canaviais, aos trabalhos realizados nos canaviais. Então, ele protesta quanto a isso. Muitos os poetas trabalham, na grande maioria das vezes, eu tinha até a sugestão de colocar para vocês uma música, depois eu pensei se seria apropriado, até por causa da distância para a gente poder discutir, eu pensei em colocar um poema do Gabriel Pensador, Nádegas a Declarar. Quem tiver a oportunidade de ler a letra, tá? Aquele é um poema de protesto muito moderno, certo? Onde ele está criticando a banalidade, ou melhor, a banalização da mulher, certo? A desvalorização da mulher, tá? E eu gosto de discutir esse assunto de maneira mais, mais formal, certo? E de preferência de maneira mais sistemática. Ele é um poema maravilhoso para a gente trabalhar, um poema de protesto. Quem tiver a oportunidade de ouvir, ou melhor, de ler a letra, certo? Procure ler, que depois nós vamos fazer um trabalhozinho com essa música, certo? Então, passemos para a correção da atividade. Algumas crianças se equivocaram na pergunta. Lembra que eu falei na interpretação que é necessário interpretar, inclusive, as perguntas, que eu até falei nos comandos, estão lembrados? Para você saber o que que o professor está pedindo para você saber o que você vai fazer, tá bom? Então, a primeira questão, ele pergunta qual é o tema tratado no texto, né? Essa tá muito clara. Ele deixa bem claro que o poema fala sobre o açúcar, né? O plantio do açúcar. Quem colocou o plantio do açúcar, quem colocou apenas açúcar, não tem problema. O interessante é que você tenha atentado, de fato, para o conteúdo do texto, né? Agora, prestem atenção. Alguém me perguntou, não me recordo quem, que não tinha entendido a segunda questão quando ele diz, de acordo com o texto, onde reside o eu lírico, certo? O eu lírico é o desejo do autor, não é o autor, tá? Nós estamos falando do desejo dele, da vontade dele, tá bom? Então, onde reside o eu lírico? O branco açúcar que adoçará meu café nesta manhã de Ipanema. O eu lírico do autor reside em Ipanema, tá? O autor em si não reside em Ipanema, mas nós perguntamos o eu lírico, a vontade, o desejo do poeta. O eu lírico é o que ele deseja, o que ele pensa, o que ele idealiza, certo? É o ideal dele, o sonho dele, tá? O eu lírico não é ele como pessoa, mas o desejo dele. Então, algumas crianças se equivocaram e não souberam responder essa questão, certo? Transcreva os versos em que o poeta faz elogios ao açúcar. Essa está muito simples, não é? É logo a segunda estrofe,
não é? Segunda estrofe. Vejo-o puro e afável ao paladar, como beijo de moça, água na pele, flor que se dissolve na boca, mas este açúcar não foi feito por mim. Então, este é a estrofe em que ele está elogiando, né? Ele está falando bem do açúcar, certo? A quarta questão, ele diz: qual é a crítica implícita que é possível observar no texto? Qual a crítica? Ele está falando exatamente, o poeta fala, critica as más condições de vida do trabalho rural, onde a pessoa trabalha duro, é um trabalho árduo, pouco reconhecido, né? Então, algumas pessoas falou sobre trabalho escravo, não seria trabalho escravo, mas as más condições de vida, né, do trabalhador do campo, onde a vida é dura, cansativa, penosa, digamos assim, certo? Não propriamente dito ao trabalho escravo, tá? A quinta questão, de acordo com a passagem do texto, o açúcar era cana e veio de canaviais extensos. Descreva o local onde residia as pessoas que plantaram e colheram a cana para a produção do açúcar. Então, nesse momento, ele quer que você descreva, diga como foi que você entendeu que esse lugar é. Era um lugar bacana, como é que era, né? Então, você pode ter descrito de maneira diferente do que eu vou colocar para você. Desde que a essência do que você colocar deixe bem claro que é um local onde as pessoas vivem em condições precárias, porque não tem luxo, não tem conforto, né? Então, você poderia usar o termo condições precárias, né? Sem direito a ter hospital, sem ter direito à escola, né? Devido a essas condições que eles vivem, né? Eles não sabem ler e trabalham em usinas escuras e vivem uma vida difícil, amarga, e justamente por isso morrem de fome aos 27 anos, ou seja, morrem de fome bem cedo. É necessário que você coloque exatamente como eu botei? Não é necessário isso. Eu andei olhando algumas tarefas de algumas crianças que já me devolveram e percebi falas diferentes do que eu coloquei, mas que deixa bem claro de que ele está falando exatamente das condições precárias, falta de estudo, assistência médica, todas essas coisas. É esse cenário que ele descreve no texto, certo? Possa ser que apareça implicitamente, certo? Implicitamente, ou seja, você tenha que ler o texto para entender que essa é a intenção dele, certo? Então, gente, essa é a nossa devolutiva da nossa atividade de hoje. Andei dando uma olhadinha em algumas atividades e eu gostaria de pedir que quando vocês me devolvessem a atividade, não façam de lápis, tá? Porque a professora Silvia teve um probleminha com o óculos dela, vocês perceberam que eu troquei de óculos nesse período, improvisei um aqui, fica complicado e nós estamos numa situação meio, digamos assim, fora do comum, né, para trabalhar. Então, facilitem meu trabalho, tá? Escrevam. E eu queria pedir uma coisa para vocês. Procurem caprichar um pouquinho na caligrafia, tá? Eu sou muito exigente nessa questão de caligrafia. Nós já estamos no 9º ano, vamos para o ensino médio, então é necessário que você tenha um certo capricho, tá? Com as suas atividades, tá? Um beijo, eu tô morrendo de saudade de vocês, inclusive dar briga, acreditem nisso, viu? Até a próxima.